Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 23 e 24 do curso de Química 1, a série de exercícios. Bom, eu deixei só uma revisão aqui, a característica fundamental do carbono para ter um composto orgânico é a tetravalência do carbono. Ele tem a capacidade de se ligar a quatro elementos com a ligação covalente. Ele pode se ligar com 4 elementos, tendo um ângulo, que isso aqui seria uma tetraédrica, você lembra lá da geometria molecular. Esse ângulo aqui seria de 109 graus,5. Ele pode se ligar a 3 moléculas, uma dupla e 2 sigmas. Aqui teria uma pi e uma sigma, sigma, sigma. Aqui são todas sigma. E esse ângulo aqui seria de 120 graus, seria seria uma piramidal, né? Não, piramidal não. Seria uma trigonal plana. Trigonal plana. E aqui seria linear. Aqui é linear, ó, 180 graus. Seria uma linear, tem 2 átomos, ok? Aqui são 3 átomos, 4 átomos, 5 átomos. Aqui seria uma trigonal plana, linear e linear. Por isso que o ângulo da ligação química é de 180 graus. Bom, e uma revisão sobre classificação do carbono. A gente classifica o carbono quando ele está ligado com outro carbono. Então aqui, ó, só está ligado com um carbono, seria o carbono primário. Aqui está ligado a 2 carbonos, carbono secundário. Aqui está ligado a 4 carbonos, carbono quaternário. Aqui está ligado a 3 carbonos, seria um carbono terciário. E esses daqui seria tudo carbono primário, formal. Bom, vamos para as questões. A primeira diz o seguinte: são substâncias orgânicas, há algumas substâncias conhecidas que não têm carbono? Não, as substâncias orgânicas é justamente aquela que tem carbono. Falso para a letra A. Letra B, todas as substâncias conhecidas que contêm carbono. Todas as substâncias conhecidas que contêm carbono. Uma boa alternativa. Vamos para a letra C. Quase todas as substâncias conhecidas que contêm carbono. Ó, para ser um composto orgânico tem que ter carbono, não pode fugir disso, porque todo composto orgânico tem carbono. A letra D, todas as substâncias usadas na alimentação. Não, tem compostos orgânicos como, por exemplo, o plástico. O plástico ele não está na sua alimentação, então ele é um composto orgânico. A letra E, todas as substâncias contidas no organismo humano. Não, no organismo humano tem proteína, que são os seus cabelos, não é orgânico. Tem gordura também. Não, gordura seria orgânico, né? Seria uma longa cadeia de carbonos. Mas tem muitas outras estruturas no corpo que não é orgânico. Os pelos não são orgânicos, são proteína. Sua musculatura principalmente é feita de proteínas, que são aminoácidos, né? Bom, a alternativa melhor que diz aqui é a letra B, né? Todas as substâncias conhecidas que tem carbono. Ok. Vamos para a próxima questão. Os átomos de carbono se ligam entre si gerando milhares de compostos. Estas cadeias carbônicas, ramificadas ou não, podem ser ligar com uma variedade de outros átomos, tais como hidrogênio, flúor, cloro, bromo, iodo, oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo e muitos outros. Para o ordenamento atômico diferente, corresponde a um composto distinto com propriedades físicas e químicas diferentes. Se o carbono estiver ligado a átomos diferentes, vai ter propriedades físicas e químicas diferentes. Ok. Em relação às características gerais dos compostos orgânicos, assinale a alternativa correta. São facilmente ionizáveis. Não, os compostos orgânicos, por exemplo, o carbono e o hidrogênio, eles não têm uma diferença de eletronegatividade, então eles são difíceis de serem ionizáveis. Letra B, são sempre solúveis em água. Não. Os compostos orgânicos são insolúveis em água. Não se esqueça que ele tem uma baixa polaridade. Os compostos orgânicos são apolares. Letra C, são moleculares. Perfeito. E letra D, são altamente resistentes ao aquecimento, sem decomposição. Falso. Não se esqueça que quando todos os compostos orgânicos eles têm uma fácil combustão. Por exemplo, você pega um plástico, você bota no fogo, ele pega fogo totalmente. Então não são resistentes ao aquecimento. A alternativa correta é a letra C, são moleculares, é uma grande molécula muitas vezes. Os compostos orgânicos são moléculas enormes,
que forma os objetos. Por exemplo, o plástico tem milhões de ligações covalentes, que é um polímero, né? Vamos para a próxima questão. A lanosterol é um intermediário na biossíntese do colesterol, um importante precursor de hormônio humanos e constituinte vital de membranas celulares. Perfeito. Os números de carbonos terciários e quaternários com hibridação sp3 e o número de elétrons π existente na molécula do lanosterol são respectivamente. O número de π a gente já sabe que é 2, né? Π ali são 2, você tem certeza, já são 2. Por quê? O π sempre vai estar em ligações duplas, né? Ou em ligação em tripla. Ali tem duas ligações duplas, então tem 2π. Você já pode eliminar a letra E, a letra B, porque ele fala respectivamente. Então a gente está entre a letra D, a letra C e a letra A. Agora ele fala que quer os números de carbono terciários e quaternários com hibridação sp3. Quaternário, você vai estar identificando justamente onde está ligado a 4 aqui na molécula. Deixa eu ver se vocês ficam ver. Aqui na molécula seria esse carbono aqui, quaternário. Esse também é quaternário e esse é quaternário e esse também. Então você tem 4 quaternários, certo? Você tem esse daqui, porque tá ligado a um carbono, 2, 3, 4. Aqui também embaixo, 1, 2, 3, 4. E aqui também, 1, 2, 3, 4. E esse também, 1, 2, 3, 4. Então seria 4 carbonos com quaternários, né? 4 carbonos. Então agora a gente só está com a alternativa A e D, que são 4 carbonos quaternários. E para carbonos terciários, ele queria com sp3, né? Terciário você tem sp3, sp1p2. Tem que ser sp3. sp3 só tem 2, Só seria esse daqui, esse carbono aqui, daqui de cima. Por quê? Porque tem um hidrogênio, 1, 2, 3, tem 3 carbonos, então ele é terciário, mas ainda tem um hidrogênio, por isso que dá a característica de ser sp3. Esse aqui você não poderia colocar como um carbono terciário. Por quê? Não, ele é um carbono terciário, mas ele não tem hibridação sp3, ele só tem hibridação sp2, porque é sp1p2. Então a gente tem que cortar isso aqui, fica somente com esse aqui de cima e esse daqui de baixo, 1, 2, 3. Então é esse carbono e esse. A gente só tem 2 carbonos sendo o número de carbono terciário com hibridação sp3. Então a alternativa correta é a letra A, né? Porque tem 2 ligações π, 4 carbonos quaternários com a hibridação sp3 e 2 carbonos com 2 carbonos terciários com a hibridação sp3. Vamos para a próxima. No hidrocarboneto de fórmula estrutural representa a seguir, os átomos de carbono estão numerados de 1 a 4. Perfeito. Sobre esses hidrocarbonetos são feitas as seguintes afirmativas. O total de ligações π na estrutura é igual a 4. É igual a 3. Tem 1, 2, 3. Sim, tem 3, porque a ligação dupla você tem um π e uma sigma. Na ligação tripla você tem 2 ligações π e a do meio é sigma. Então ali você tem uma ligação tripla e uma ligação dupla. Então tem 3π. Perfeito. O primeiro está correto. A gente já pode cortar o B, só o B até agora. Vamos para o 2. O átomo de carbono 2 forma 3 ligações π e uma ligação sigma. Errado, né? É 2 ligações π e uma sigma. Ele falou 3 ligações π. Na verdade são 2. Então corta o 2. Se a gente cortar o 2, a gente vai eliminar a C e a D, porque o 2 está falso, né? O 1 é verdadeiro, então ele só fica com a letra A. Vamos julgar a terceira, porque é falso. O átomo de carbono 5 forma 3 ligações sigmas e uma π. O 5 forma 1, 2, 3 ligações
sigma e uma pi. Perfeito. Está verdadeiro, por isso que a letra E é verdadeira. E no 4, o átomo de carbono, o carbono 1, forma 4 ligações sigma. É assim, se a gente somar, vai ser 1, 2, 3, 4. Perfeito também. Alternativa A para esta questão. Vamos para o próximo. Considere o composto representado a seguir. Os ângulos aproximados em graus das ligações entre os átomos representados pela letra A, B e C são respectivamente. Ali você tem não é um anel aromático, não se esqueça. Se fosse um anel aromático, ele está redondo. Você tem essa molécula aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem o carbono aqui, mas ele tem 2 hidrogênios aqui, Você não podia esquecer desse hidrogênio. Então isso aqui é uma forma tetraédrica, isso aqui tem 109 graus, 0,5 segundos, né? Já a letra B, você tem a dupla aqui, isso aqui é 120 graus, aqui é 120 e também aqui é 120 graus. Seria esta forma aqui, E a letra C, você teria esta fórmula aqui, uma ligação tripla. Aqui, tá o carbono com uma simples e não, aqui você vai ter um outro carbono, um carbono aqui com 3 ligação e outro carbono aqui, 1, 2, 3, 4 e esse carbono aqui com uma tripla e um hidrogênio. Então esse carbono aqui, ele tem um ângulo de 180 graus, porque é linear. Então a alternativa correta é a alternativa A, 109,5, B, 120 e C, 180. Portanto, a alternativa correta é a letra B de bola. Vamos para a próxima questão. Deixa eu apagar isso aqui. Muitos inseticidas utilizados na agricultura e no ambiente doméstico pertencem à classe de compostos denominados piretroides. Entre os muitos piretroides disponíveis comercialmente, encontra-se a deutametrina, cujo isômero mais potente tem sua forma estrutural representada a seguir. Com relação à fórmula apresentada anteriormente, assinaria a afirmativa incorreta. O composto possui 7 carbonos quaternários. Ele possui ele possui apenas um carbono quaternário, que é esse daqui, onde está aqui no meio. Aqui vai ser um carbono, o outro carbono e um carbono aqui no meio. Então só esse que é quaternário. O resto nenhum é. Não tem mais nenhum outro quaternário, porque um está fazendo ligação dupla. Ali é um terciário, no lado esquerdo ligado com BR. Os anéis aromáticos, eles são todos carbonos, na maioria ali tem terciário e secundário, e ali tem um carbono só secundário na molécula direito. Então, a alternativa incorreta é a letra A. Vamos ver a letra B. Existe um carbono quaternário, perfeito. O composto apresenta 10 ligações π. Vamos lá. Tem 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sim, tá correto. Tem 10. Tem ali na ligação dupla, no lado esquerdo. Depois do oxigênio também tem um π. O carbono com nitrogênio é uma ligação tripla. Então tem 2 ligações π e uma sigma. E os anéis aromáticos, ele tem 3 ligações π. Então fica 3, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. Letra D. O composto possui 3 carbonos assimétricos. O que são carbonos assimétricos? São carbonos que têm as 4 ligações são diferentes. Eles têm 3, esse seria o carbono, seria esse daqui, Eles são assimétricos. Por quê? Porque eles têm aqui uma ligação com um outro carbono. Então essa parte aqui dele, ela é totalmente diferente dessa parte, que é totalmente diferente que tem uma ligação com hidrogênio aqui, que é totalmente diferente dessa aqui. Então do outro lado também seria um assimétrico. E lá em cima também seria 1, 2 e esse daqui, esse que está ligado ao oxigênio, que está ligado ao nitrogênio. Estaria o carbono aqui. Tem um carbono aqui, tem esse, aqui está a tripla com nitrogênio e aqui está um hidrogênio. Então ele também é assimétrico. Por quê? Porque nenhum lado dele é igual. Tem essa parte aqui é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa.
Então tem 3 carbonos assimétricos, que é um carbono quiral, né? Que dá uma isomeria geométrica. Bom, vamos para a próxima questão. O composto possui 15 carbonos com hibridazão sp2 e um carbono sp. sp2, ó, verdade, ó, por quê? 15 com sp2 seria, no anel aromático, seria sp1p2. Então teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfeito. S12, 13, 14, 15. Está certo. E um SP. Quem é o SP? É esse carbono aqui, ó, que está com a 3 aqui, o nitrogênio. Esse aqui ele é S e P. Esse aqui seria o SP, certo? Então a alternativa incorreta é a letra A, que é a resposta. Vamos para a próxima. Com relação às características do átomo de carbono, assinale a alternativa incorreta. O átomo de carbono é tetavalente, podendo se ligar-se a 4 átomos monovalentes. Perfeito. Os átomos de carbono podem se ligar entre si para formar cadeias. Perfeito. As ligações entre os átomos de carbono podem ocorrer por ligações simples, duplas e triplas. Perfeito. Todo átomo de carbono que estabelece 4 ligações é tetraédrico. Certo, também todo átomo que tem 4 ligações é tetraédrico, por isso tem um ângulo de 109,5 graus. Perfeito. O átomo de carbono possui número atômico 6, portanto seus elétrons estão distribuídos em 6 camadas. Ó, aqui está relacionando no início da química 1. Ele não tem 6 camadas, aqui seria uma loucura. 6 camadas são elementos que têm número atômico, sei lá, 60, por aí, 60, 40 alguma coisa. Porque o número atômico dele é 6, então ele é 1s2, 2s2, 2p2. Ele está com a camada dele acaba na segunda camada. Ele está falando que tem 6 camadas, impossível. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Essa questão é boa para a gente estudar o que o carbono tem. Ó. O carbono é tetravalente, ele pode formar cadeias, faz ligações simples, duplas e triplas. Ó. Simples, duplas e tripla. Todo carbono que apresenta 4 ligações é tetraédrico. Só a alternativa E que está incorreta. Vamos para o próximo. O colesterol é um esteroide abundante no corpo e está presente em alimentos de origem animal. A maior parte do colesterol presente no corpo é sintetizado pelo próprio organismo. O alto nível de colesterol no sangue é prejudicial à saúde e tem sido associado a doenças cardiovasculares. Dada a estrutura do colesterol, vamos lá, o número de átomos de carbono e hidrogênio presentes na estrutura são respectivamente. Bom, eu contei antes, então ele vai ter 27 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele vai ter 27 carbonos e 46 hidrogênios. A alternativa correta para essa questão é a letra A. Só um momento aqui. A alternativa correta é a letra A. Vamos para a próxima. A progesterona é o hormônio responsável pelas características sexuais femininas. Eu não sei se é a letra A. Faz aí, conta, é só contar, colocar os hidrogênios e o carbono. Não lembro do cavalete. A progesterona é o hormônio responsável pelas características sexuais femininas. Considerando a estrutura do progesterona a seguir, pode afirmar que os números de átomos de carbono hibridados sp2 e sp3 são respectivamente. sp2 são todos aqueles que é terciário, né? Não, desculpa, nada a ver. O sp2, você pode, é sp1p2. Esse carbono aqui, ó, ele é sp2. É sp1, esse aqui, ó, deixa eu pegar uma caneta aqui para ficar mais fácil. Esse aqui, ó, ele é S, P1 e P2, certo? Esse carbono aqui também, ó, ele é SP1P2. Esse aqui também, ó, é SP1P2. Todos têm dupla, né? Aqui a gente já contou 1, 2, 3,
Esse aqui também, ó, é sp1 e tem um hidrogênio, P2. Então, esse e esse, já vão 4. E tem mais um aqui, ó, deixa eu ver. Se são 4, então, beleza. São 4 sp2. Agora, sp3 são todos os outros, né? Esse é sp3, porque tem um hidrogênio aqui e outro aqui. Carbono, carbono. Então, fica sp1, p2, p3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, fica 4 e 17. Então, tem 4 carbonos com a ionização sp2 e 17 com sp3. Ok? Vamos para a foto, para o próximo. A morfina é uma substância narcótica sintetizada produzida no laboratório, derivada do ópio retirado do leite de papoula. Com uma grande utilidade na medicina, a morfina é usada como analgésico em casos extremos como traumas, partos, dores pós-operativos graves e graves queimaduras. Então, a morfina. Com relação à morfina, é correto afirmar que possui 4 carbonos secundários. Secundários, deixa eu ver aqui. Ela tem uma... Ela vai ter ali é terciário, uma secundário aqui, 2, 3, 4, 5. Não, ela tem mais do que 4 carbonos secundários. Não possui carbono quaternário. Não, ela tem um carbono quaternário, sabe aonde? Não possui carbono quaternário. Ela não possui nenhum carbono quaternário. Não possui. Então tá certa essa questão. Ela não possui nenhum carbono quaternário. Não possui nenhum carbono quaternário. Tá certa a questão. Então, possui 5 carbonos com ionização sp2. sp2 sozinho. sp1, p2. sp1, p2. sp1, p2. Tem mais. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem mais. A alternativa correta é não possui carbono quaternário. Então tá certo. E a sua fórmula molecular tá errado o carbono. Carbono é mais. Vamos lá. O quadro apresenta a estrutura da vitamina C e sua solubilidade em água em função da temperatura. A fórmula molecular da vitamina C é... Bom, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxigênio, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxigênio. Então a gente já pode cortar a letra A. Ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então a gente já pode cortar a letra B. Então 6 oxigênio e 6 carbono. Hidrogênio ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela vai ter 8 hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela vai ter 8 hidrogênio, portanto, letra D. A seguir está representada a estrutura da metacrilato de etilo. Essa substância possui forma molecular de... Bom, só fazer aí. Ela vai ter 2 ligações pi? Sim, 2 ligações pi. 4 ligações pi não, 4 ligações pi não. 10 ligações sigma? Não, ela vai ter 2 ligações pi e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Agora vamos para a forma molecular. Ela tem 1, 2, 3, 4 carbono. Ela vai ter 6 hidrogênio. Então a alternativa correta é a letra A, né? Ela tem 4 carbono. Um carbono aqui embaixo. Deixa eu fazer aqui. Ela é assim.
Então aqui é H2, H3, 1, 2, 3, 4 bateu, 1, 2, 3, 4 bateu, e aqui é H3. Então ela tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Hidrogênio ela tem 2, 5, 5 mais 3, 8. E o oxigênio ela vai ter 2 oxigênio. Então ela é a C5H8O2 e tem 10 ligações sigma. Vamos ver. Aqui tem 3, aqui vai ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bateu. A letra correta é a letra E, né? Ela é C5H8O2 e tem 14 ligações sigmas. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Vamos para a próxima. Tem que desenhar a molécula aqui, né? Para ficar melhor. Vai demorar, né? Não tem que passar aí. A molécula tá carbono. Não demorou não. Ó, aqui ó. Aqui vai ter 1, 2, 3, vai ter um hidrogênio. 1, 2, 3, 4 não tem hidrogênio. 1, 2, 3 vai ter o hidrogênio. 1, 2, 3, 4 não tem. Aqui é um oxigênio. Então, a respeito dessa molécula, eu posso afirmar que ela possui somente átomos de carbono secundários e cadeia carbônica normal. Ela tem a cadeia carbônica normal, né? Mas somente carbonos secundários. Esse carbono aqui, ó, ele é primário. Esse carbono é secundário, esse carbono é secundário e esse carbono é primário. Então, ele está falando que só tem carbonos secundários? Não. Átomos de carbono primário e secundário e cadeia carbônica ramificada. Não tem cadeia carbônica ramificada. Átomos de carbono primário e secundário e cadeia carbônica insaturada. Sim, tem uma insaturação aqui. Ó. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Átomos de carbonos primários e terciários. Não tem terciários. Átomos de carbonos primário e terciário. Não tem carbono terciário, só tem primário e secundário. Vamos para a próxima questão. O óleo de amona, árvore de grande porte encontrada na região da floresta amazônica, tem aplicações medicinais como antisséptico, cicatrizante e anti-inflamatório. Um dos principais constituintes desse óleo é oleína, cuja estrutura química está representada a seguir. O número de átomos de carbono na estrutura de oleína são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, são 18 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alternativa correta, letra B. Essa questão do Enem é legal, e a última, né? Em que parte do corpo do nanokit existe carbonos quaternários? O carbono quaternário vai ser só na mão, porque tá ligado aqui tem um carbono, aqui tem outro carbono, aqui tem outro carbono. Então esse carbono aqui é o quaternário, só nas mãos dele. O resto, se você for ver, todos são terciário ou são primário. Esse é primário, esse é primário e esse é primário. Então quaternário somente as mãos, portanto, alternativa A para esta questão, ok? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima eu vou vir com algumas já feitas para não ter que contar aqui com vocês, ok? Tchau, tchau, até a próxima aula.